Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso número 57. Ainda pensando no nosso tema maior, trazido pela nossa convenção, transformados pelo poder do reino de Deus. Transformados pelo poder do reino de Deus. Nossa divisa, 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E hoje, nesse texto, Lucas capítulo 9, quero pensar com você e refletir com você a respeito de um lugar no reino para aqueles que não olham para trás. Um lugar no reino. Existe um lugar no reino para aqueles que não olham para trás. Eu leio o texto, você me acompanha, Lucas 9, a partir do verso número 57. Diz assim, eu leio na linguagem de hoje. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. As mensagens a respeito do reino de Deus são mensagens normalmente muito duras. São mensagens muito diretas. Quando Jesus anuncia o reino, ele normalmente constrange as pessoas, e em alguns momentos isso é difícil de ouvir, mas é a realidade. A gente precisa entender que quando Jesus inicia o seu ministério, ele então começa a realizar os milagres, ele então começa a ser seguido por uma multidão, começa a ficar atraente estar ao lado de Jesus, começa a parecer bonito estar junto com Jesus. Ele é o homem que multiplica os pães, os peixes, ele é o homem que realiza grandes curas, ele é o homem que tem uma palavra bonita, boa, verdadeira, poderosa. Ele é o homem que está aqui diante de nós e tudo que ele fala toca o nosso coração. Então é bom estar perto de Jesus. Eu quero estar perto de Jesus. Eu quero estar junto de Jesus. Quem sabe ter uma partezinha nesse reino que ele está anunciando. Quem sabe sobra alguma coisa para mim. Talvez aqueles que estiveram ao lado de Jesus começaram a pensar isso. Mas esse texto nos mostra 3 pessoas que estavam bem perto de Jesus e receberam convites ou chegaram perto de Jesus se pronunciando a respeito de acompanhá-lo. E aí eu quero com você pensar nas respostas dessas 3 pessoas. Talvez esteja sendo hoje a resposta de alguém, talvez já tenha sido a sua resposta. E a gente precisa pensar nisso. A nossa postura diante do reino de Deus. O primeiro então se aproxima de Jesus. E no verso número 57 diz: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar, onde descansar, onde reclinar a cabeça, em algumas outras versões.
Os cidadãos do reino de Deus estão desligados da matéria. Os cidadãos do reino de Deus não estão conectados com este mundo, mas estão conectados com o reino dos céus. Aquele homem que procura Jesus e diz: olha, eu estou disposto a estar contigo para qualquer lugar. Eu vou para onde o Senhor for. Jesus, estamos juntos. Jesus, a gente vai lá. Conta comigo. Conta comigo. Acontece que Jesus conhece o coração dele. Acontece que quando Jesus olha para ele, Jesus vê que por trás daquela aparente dedicação, daquela aparente vontade, existe uma intenção. Existe alguém que está imaginando um reino que vai trazer para ele alguns benefícios. E então Jesus diz para ele: olha, as raposas têm as covas, os lugares onde elas se escondem, os pássaros têm ninhos. Ou seja, os animais encontram um lugar para serem acolhidos, para descansar. Mas me seguir pode significar passar algumas noites ao relento. Me seguir pode significar ser abandonado, ficar sozinho em alguns momentos. Me seguir pode não trazer para você os benefícios que você está pensando. Meus irmãos, os cidadãos do reino dos céus não estão ligados à matéria. O seu coração, ao chegar diante de Jesus, não pode ser um coração intencionado em receber algo em troca, em barganhar. Porque, na verdade, o que acontece quando a gente se aproxima de Jesus e quando a gente toma uma decisão para Jesus, muitas vezes o que acontece é o contrário, as coisas começam a piorar. Se eu abrisse a oportunidade aqui, eu sei que várias pessoas poderiam contar experiências assim: pastor, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu levei um tempão para dar um passo e dizer assim: eu quero Jesus. Depois que eu disse, parece que tudo veio abaixo. Meu casamento começou a piorar, a situação do meu emprego piorou, minha vida financeira, parece que eu falei assim: peraí, vou voltar atrás, não quero mais não. O que eu achei que ia ficar tudo bom, começou a ficar tudo ruim. E as pessoas só faziam chacota de mim, as pessoas só zombavam: tá vendo aí, você está indo, mas ainda vai lá para dar o seu dinheiro. E as coisas só pioravam, só pioravam, só pioravam. Irmãos, essa era a experiência dos cristãos do primeiro século também. Quando eles declaravam que eram seguidores de Cristo, as coisas pioravam. Isso é a realidade daquele que realmente quer seguir a Jesus. Mas isso não pode ser motivo para você desistir. Isso não pode ser motivo para você olhar para trás. Isso não pode ser motivo para você chegar diante de Deus como quem reclama e diz: espera aí, agora que eu decidi, a gente não vai receber nada. O que está havendo? Porque você não é um cidadão deste reino. Porque a proposta dele não é uma proposta material. Porque a proposta dele não é uma proposta de prosperidade física ou financeira, mas é uma proposta de vida e de vida eterna. É uma proposta que está além da vida aqui. É uma proposta de quem olha tudo o que tem e coloca à disposição para servir, porque entende que foi para isso que foi criado. Essa é a proposta do reino dos céus. É a isso que você precisa estar ligado. Então, se você tem enfrentado dificuldades, se você tem enfrentado crise, se o fato de você se tornar um cristão trouxe para você uma série de conflitos, dê glória a Deus por isso. Glorifique ao Senhor e permaneça firme. Creia que tudo que você está passando não chega nem perto do que Jesus passou por amoroso. Não chega nem perto do que ele enfrentou. Nem perto. Nem perto. Então não faça disso um motivo de desistir. Porque esse homem aqui parece que não deu continuidade. E o texto continua. E a impressão que eu tenho é que esse homem realmente não deu continuidade, ou seja, ele não deu o próximo passo a seguir a Jesus, porque Jesus então olha para um outro que de repente estava perto e acabou de ouvir aquela mensagem e diz assim: ó, vem comigo. Vem você então. Já que depois que eu dei essa resposta de que eu não tenho um lugar, ele meio que se afastou, então você vem comigo.
segue-me. Esse então é convidado por Jesus, ele tem a honra, o privilégio de receber o chamado de Jesus: vem, vem. E aí ele responde: Senhor, eu vou, mas antes deixa eu voltar e sepultar meu pai. E aí Jesus diz no verso número 60: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. A palavra desse segundo homem, a resposta de Jesus a esse segundo personagem, parece ainda mais dura. Pastor, peraí, ele não podia ir lá sepultar o pai? Isso é coisa séria, pastor. Nós estamos falando de família. Nós estamos falando de um momento difícil. Nós estamos falando de um momento de dor. Não dá para aprender ir lá, resolver essa situação primeiro, para depois então seguir a Jesus? Meu irmão, entenda uma coisa: nada que está escrito na palavra de Deus é por acaso. Não fique ofendido, não ache que Jesus foi insensível com ele. Porque, mais uma vez eu digo, Jesus conhece o coração. E isso não passa de mais uma desculpa. Não passa de mais uma desculpa. E o foco aqui, o que a gente precisa tirar daqui, é o fato desse homem estar preocupado com o morto. É o fato desse homem estar dando a sua dedicação e sendo impedido de avançar naquilo que seria a vida por causa da morte. Essa é a questão, esse é o ponto, é aí que a gente tem que se ater. Porque infelizmente tem muita gente vivendo o caminho de morte, saboreando da morte, e não quer abandonar isso. Tem muita gente presa a uma realidade do passado que é uma realidade de morte, uma realidade que não tem mais jeito, algo que já foi sepultado, não tem mais o que fazer, não adianta mais ficar tentando resolver aquela situação, dar um jeitinho, já foi, já passou, mas a pessoa fica presa lá, e ela fica impedida de avançar no reino de Deus, ela fica impedida de conquistar, ela fica impedida de ser uma bênção nas mãos do Senhor, porque ela continua presa. Não, mas eu preciso voltar. Não, mas tem aquela situação lá. Não, mas enquanto eu não terminar de resolver aquilo ali, eu não vou. Eu vou, mas deixa eu resolver. Morte. Deixa isso para lá. Esquece isso. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Ou seja, deixe aqueles que estão presos a valores de morte. E quando eu falo de morte, eu estou falando de morte espiritual, eu estou falando de matéria, eu estou falando daquilo que não tem valor, que não gera vida de verdade. Deixe os materialistas, deixe aqueles que estão presos lá atrás sepultarem os seus mortos. Você não pode ficar ligado a isso, você precisa ter vida, você precisa olhar para frente, você precisa seguir a Cristo. Lucas 20:38 diz: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, mas nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, o Senhor nos tira da morte e nos traz para a vida. Porque foi para isto que Cristo morreu e ressuscitou e tornou a viver para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. Colossenses 2:13 diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos das vossas ofensas. Ou seja, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que tira a gente da morte e traz a gente para a vida. Então quem está ligado na morte, quem está ligado naquilo que é terreno, não vai seguir Jesus, vai ficar dando desculpa, vai ficar dizendo que ainda não é a hora, vai ficar dizendo que ainda não está pronto, vai ficar dizendo que ainda tem que resolver um negócio lá de trás.
Meu irmão, você não pode viver assim. Será que é isso que está te impedindo de servir de verdade? Será que alguma coisa ainda está te impedindo de abraçar esse reino, de ser um cidadão do reino? Será que você ainda está preso ao passado? Mais uma desculpa é dada. E aí a resposta de Jesus é: deixe os mortos sepultar os seus mortos, mas você anuncie o reino de Deus, que é palavra de vida, que é palavra de esperança, que é o que as pessoas estão precisando ouvir. O que tem impedido você de ser esse cidadão do reino? Desculpas você tem dado. Mas o terceiro homem então se manifesta. Esse se manifestou. Verso 61. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixa que eu vá me despedir da minha família. Em algumas outras versões diz: deixa que eu vá falar com a minha mãe. Quem Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Ou em outra versão: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto. Não é apto para o reino de Deus. Outra resposta que parece insensível, né? Mas ele só queria ir lá falar com a mamãe dele. Ele queria se despedir. Ele ia para longe, ia ficar com saudade. Que problema tem nisso? Era só para se despedir. Era só para dar uma palavra com a família. Era só para dizer o porquê dele tá tomando essa decisão, e depois ele iria. Irmãos, mais uma desculpa. Porque mais uma vez a gente precisa se lembrar: Jesus conhece o coração, ele sabe que não é com a mamãezinha dele que ele está preocupado, ou com a família dele que ele está preocupado. É mais um fujão. É mais um fujão. E tem muita gente dando essa desculpa hoje. Tem muita gente que ouve a palavra do Evangelho, tem muita gente que entende o reino de Deus, tem muita gente que percebe que só há salvação em Jesus, mas ele tem arraigado em si os ensinamentos da sua família. Ele tem a sua tradição familiar. Não, mas na minha família todo mundo acredita dessa forma. Não, mas desde que eu cresci ouvindo isso. Não, mas a religião que eu aprendi dentro de casa foi essa. Eu até entendi esse negócio de Jesus aí, eu até entendi essa mensagem de salvação, eu até comecei a entender esse negócio da graça, mas eu tenho um laço, eu tenho um compromisso com a minha família. Se eu fizer isso, o que minha mãe vai pensar de mim? O que meu pai vai pensar de mim? O que eles vão pensar de mim? Ou seja, ele está preso lá naqueles laços familiares. Irmãos, amigo, isso não passa de mais uma desculpa. Você sabe por quê? Porque quando ele quer tomar uma decisão de verdade, quando você quer fazer, você não vai lá consultar sua mãe. Quando você se apaixona por alguém e diz: eu vou casar com ela, eu vou casar com ele, se sua mãe diz não, ele não é para você, o que você diz? A escolha é minha. Eu quero casar, é o amor da minha vida. Está todo mundo olhando que esse negócio não vai dar certo. Não, mas agora eu sou maior de idade, eu cuido da minha vida, eu vou. Não dá atenção para a mãe, não dá atenção para o pai, não quer nem saber. Não importa a tradição, não importa o que aprendeu. As principais decisões da vida você toma sozinho. Você vai sozinho. Mas quando chega na hora de seguir a Cristo, aí não, olha, mas eu sempre, a minha religião é essa. Como assim? Você não entendeu? Eu entendi. Mas eu estou preso lá. Ó, está olhando para trás. Está olhando para trás. E aí Jesus diz: quem põe a mão no arado, quem começa a arar a terra e olha para trás, não é apto. Não é apto.
Querido, talvez seguir a Jesus vai trazer para você problemas dentro de casa. Isso pode ser uma verdade. Talvez dizer eu quero seguir a Cristo vai fazer com que aqueles que estão mais perto de você comecem a dar as costas para você, comecem a zombar de você, comecem a duvidar da sua fé, a olhar para você e você, duvido, te conheço, é só vir o próximo carnaval e a gente vai ver quem você é de verdade. Só pintar aquela festinha que a gente vai ver como é que você vai ficar. Vamos ver se você aguenta esse negócio de ser crente mesmo. Você está na igreja? Ah, tá bom. As pessoas mais próximas. E aí talvez seja o momento de você tomar uma decisão tão firme que vai fazer com que até essa pessoa que é da sua casa se surpreenda. Até essa pessoa que é da sua família se surpreenda. E ela olhe para você e diga: peraí, tem alguma coisa diferente mesmo. Porque ele está firme nessa decisão. Ele está seguro nessa decisão. Ele não olha mais para trás. Ele não se importa mais com o passado. Ele olha para frente, avança. Porque é isso que Jesus espera daqueles que são os seus seguidores. Que não haja vacilo, que não haja retorno, que não hajam dúvidas, mas que haja fé, mas que haja certeza, mas que haja convicção. O processo de arar a terra é um processo em que se começa numa direção, né? Se vê lá aqueles tratores, aquelas máquinas, né? E eles vêm remexendo a terra e existem umas linhas que vão sendo formadas, e aí o agricultor ele precisa definir esse caminho. Ele vai para um lado, e depois ele volta para o outro, e ele não pode ir e seguir o caminho de maneira qualquer, de maneira aleatória. Por quê? Porque senão o trabalho que ele fez na ida, ele estraga na volta. Então precisa ser um processo minucioso, um processo decidido, um processo de quem realmente começa um trabalho e termina aquele trabalho. Não pode parar o trabalho no meio. Não pode decidir, não, eu vou começar, mas agora não mudei de ideia. Não, agora eu vou fazer assim. Não mudei, acho que assim fica melhor. Não dá. Precisa-se tomar a decisão e seguir em frente. Assim são os cidadãos do reino de Deus. Assim que você precisa ser. Mas tem muita gente vacilando, tem muita gente que começa a caminhada com Jesus, que começa a vida no reino, e daqui a pouco, por qualquer coisinha, já muda de ideia. Sente saudade do passado. Começa a reclamar, mas igual o povo no Egito, né? O povo no deserto. Ah, lá no Egito pelo menos tinha pão. Tinha pão, nada, você era escravo. Lá era chicote. Lá a coisa apertava. Não, mas lá estava bom. Começa a olhar para trás. Não olha para frente, não segue mais a Jesus. E aí Jesus diz: olha, se você tem tantos compromissos assim, está olhando para trás, que olha para trás, não está pronto para ser um cidadão do reino de Deus. Meus irmãos, encerro essa palavra dizendo que o Evangelho é graça, o Evangelho é esperança, o Evangelho é renovo, o Evangelho é oportunidade de recomeçar, o Evangelho traz alegria para nós, o Evangelho transforma a vida, o Evangelho pega aquele que é vacilante, pega aquele que era duvidoso, pega aquele que estava envolvido com muitas coisas, pega aquele que estava preso a tantos laços, e liberta por completo, e dá um caminho de retidão, e muda por completo a história. Esse é o Evangelho, esse é Jesus. E eu tenho certeza que diante dessa palavra que Jesus falou ali, muitas pessoas mudaram a vida, muitas pessoas mudaram a direção, muitas pessoas entenderam que precisavam ser firmes com Ele. E sabe, eu digo uma coisa para você, talvez essa seja a expectativa daqueles que estão à sua volta.
Porque quando eles brincam com você, quando eles riem, quando eles zombam, quando eles mexem com você, quando eles tentam fazer com que você perca a paciência, na verdade o que eles estão querendo é ver alguém que é firme, é ver alguém que realmente sabe para onde está indo, porque essa geração está perdida, eles não sabem para onde estão indo. E se você sabe para onde está indo, se você tem convicção, ele começa a te perguntar mais, ele começa a querer saber mais. E quanto mais convicção você tem, mais você atrai. Porque as pessoas estão precisando disso. As pessoas tomam as decisões da maneira mais vulnerável, elas seguem os outros sem saber nem o porquê. Vivemos um tempo de um monte de modismos. Por que você corta o cabelo assim? Porque está na moda, todo mundo corta. Por que você faz isso? Eu fiz o que todo mundo está fazendo. Aí está todo mundo sendo guiado. Nós precisamos ser o farol para essa sociedade. Nós precisamos ser a referência para essa sociedade. E só vamos fazer isso se nós formos transformados pelo poder de Deus. Se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus haja em nós e mude a nossa história primeiro. Se nós formos firmes e seguros nas nossas decisões por Cristo. Se a gente não abrir mão disso, se a gente olhar para tudo que a gente tem e falar, olha, isso aí para mim, eu agradeço a Deus pelo que eu tenho, mas se Ele tirar, o Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não estou preso a nada disso. A minha vida é muito mais do que isso. Se o povo de Deus viver assim, meu irmão, se você viver assim, você vai irradiar essa vida plena. E as pessoas vão se aproximar de você. E aí você vai poder olhar para elas e dizer, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Eu e você fomos chamados para anunciar esse reino. E esse é o tempo de nós fazermos diferença na vida das pessoas. Mas isso só vai acontecer se essa transformação acontecer primeiro na minha vida. Será que você tem dado desculpas? Deixa eu tocar o meu Pai. Senhor. Quer dizer que não tem nem um cantinho para dormir? Quer dizer que a situação pode ficar mais difícil, pode apertar um pouquinho mais? Deixa eu ir conversar com a minha família, ver o que a minha mãe pensa disso, ver o que meu marido acha. Chega de desculpas. Dê um passo firme na direção de Jesus. Dê um passo firme na direção de cumprir o chamado que Ele tem para você. Dê um passo firme na direção de ser o cidadão do reino de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Esse é um tempo difícil. Mas tempos difíceis são tempos de oportunidade. Não é tempo de desistir, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de negar a Cristo. É tempo de ser referência, é tempo de ser farol, é tempo de fazer a diferença no mundo. Esse é o convite de Jesus para você. Esse é o passo que você precisa dar. Pastor, eu quero isso. Amém. Então diga isso para Jesus. Eu quero isso. Eu quero caminhar firme e seguro contigo. Eu quero me batizar, se você ainda não fez isso. Eu quero me batizar, eu quero testemunhar publicamente da decisão que eu tomei. Eu quero chegar em casa e falar isso para minha mãe. Mãe, agora eu sou uma pessoa diferente. Eu não sou perfeito não, mas eu decidi seguir a Jesus. Eu quero chegar em casa e falar para o meu marido, falar para minha esposa, falar para os meus amigos. Rapaz, eu ouvi uma palavra essa semana de que eu preciso ser firme na minha decisão. E eu sei que você pode até rir de mim, mas agora eu sigo a Jesus. Eu sei que você pode achar até engraçado, mas agora eu quero ser diferente, cara. E eu não vou ficar dando mais desculpas, porque eu sei que isso é comigo. Eu sei que isso é para mim. E chegou a minha hora de fazer a diferença. Quero convidar você a fazer essa oração nesse momento. Essa oração de fé. Essa oração de decisão. Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão orando comigo nesse momento, declarando esta decisão de te seguir e não olhar para trás. Aqueles que talvez até agora tenham dado muitas desculpas para viver uma vida mesquinha,
para viver um evangelho medíocre, mediano. Mas agora estão dizendo: Senhor, chega de desculpas. Chega de olhar para tudo à minha volta que está mudando e as pessoas que estão indecisas. Não. Eu entendo que a minha vida te pertence, que não há vida longe do Senhor. Por isso eu não quero mais esses caminhos de morte, eu não quero mais tocar nessas coisas, eu não quero mais olhar para trás, eu não quero mais ficar preso ao passado, preso às pessoas. E se eu tiver que enfrentar situações difíceis, mesmo dentro da minha casa, eu enfrento, porque eu estou tomando uma decisão por Jesus. Porque eu entendo que o que o Senhor fez para mim é muito mais precioso. O que o Senhor fez por mim vale muito mais. A minha vida vale muito mais nas tuas mãos. E eu não posso perder essa oportunidade de experimentar dessa graça. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim porque eu falho, eu erro. Mas eu quero receber o teu amor. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor tem projetos para mim. E o que o Senhor tem para mim é o melhor. Eu não quero mais uma vida mesquinha, Deus. Eu quero uma vida plena contigo. É o que eu quero. É o que eu quero. Em nome de Jesus. Amém. Seja essa a sua decisão, meu amigo, nessa noite. Não olhe para trás. Não olhe à sua volta. Siga firme. Siga firme.